Agora vamos falar sobre os militares, tudo mais, o que aconteceu? Olha, a reunião estava marcada já havia algum tempo e vamos lembrar, o TSE chegou a desconvidar os militares desse grupo. Porém, os militares insistiram. O general Paulo Sérgio praticamente implorou via imprensa e aí o Edson Fachin falou, ok, como vocês já estavam no grupo, é um grupo de discussão sobre a segurança das urnas eletrônicas. Aí o Fachin falou, como vocês já estão no grupo, então, ok, pode participar da reunião. Vamos lembrar, as reuniões são feitas de forma, não é presencial, é de forma online, então para participar da reunião tem que ter o link lá do Zoom com uma senha. Então, enviaram lá para o representante dos militares, que é o general Weber Portela. O Weber Portela, talvez pelo sobrenome dele, ele foi lá para fazer um carnaval, ou seja, para ficar... lá quando eu digo, ele está nesse grupo para ficar tumultuando, ele quer tumultuar. Então, não é a primeira vez que tem alguma reunião e ele entra mudo e sai calado. Só que dessa vez ele passou vergonha. Por que ele passou vergonha? Porque nas últimas semanas, o chefe dele, que é o general Paulo Sérgio, que é o ministro da Defesa, não parava de falar sobre temos que averiguar as urnas, tudo mais. E aí na sexta-feira, o Ministério da Defesa enviou uma nota lá dizendo que, olha, nós vamos indicar aqui os nomes que vão ajudar a fazer auditoria na urna, precisamos de uma empresa para fazer auditoria na urna, tudo mais. Ok, aí é segunda-feira, reunião, exatamente para tratar da segurança das urnas eletrônicas. Então, tinha ali uma representante do Senado, que era a Cátia Abreu, tinham pesquisadores que são especialistas em segurança digital, tinha gente da Polícia Federal. Vamos lembrar, tanto a Polícia Federal como outros órgãos da sociedade civil, ou seja, universidades e tudo mais, participam do processo de averiguação das urnas eletrônicas. Eles veem o código-fonte, contratam hackers para tentar invadir o sistema da urna eletrônica, tudo mais. Então são feitos vários testes de segurança. E aí a reunião era para falar sobre isso. A reunião foi bem didática. Os técnicos do Tribunal Superior Eleitoral e até esses pesquisadores, especialistas em segurança digital, eles estavam explicando exatamente porque o general Weber Portela é uma pessoa burra e os outros militares mostraram que, olha, eu não sei se todo militar é burro ou se eles vão emburrecendo enquanto ficam lá, ou se tem alguma coisa, só sobe de patente quem é muito burro, exceto algumas exceções, deve ter exceção. Ou se não, os burros são os que entram no governo Bolsonaro e qualquer militar inteligente não é proibido de entrar no governo Bolsonaro, porque olha, meu Deus do céu, vamos lembrar que quando os militares enviaram perguntas sobre as urnas eletrônicas, falaram que eles tinham lá algumas, não dúvidas, mas que eles tinham preocupações sobre as urnas, eles foram humilhados na resposta que o TSE deu. O TSE falou, vocês erraram até na matemática. Inclusive, recomendaram, no final do documento do TSE, eles estavam recomendando livros de introdução à estatística. Não é assim, livro de estatística avançada, não, introdução. Vocês não sabem nem a introdução do assunto do qual vocês estão falando. Esse é o especialista das Forças Armadas. Olha, a nossa sorte é que a gente não entra em guerra. Se o Brasil entrar em guerra com qualquer paísinho desse tamanho, a gente vai ser humilhado. Porque do jeito que esse pessoal é burro. Pois bem, aí o que aconteceu? O general entrou mudo, tava lá mudo, aí toda vez que ele era citado, todo mundo olhava, esperava ele fazer algum comentário e nada, ele sempre mudo. Até chegou o momento em que ele desligou a câmera. Desligou a câmera, ficou lá sem câmera o general, ou seja, com o microfone mudo e sem câmera. Deve ter ido, sei lá, ido ao banheiro lá, deve ter tido diarreia, não sei. Não estava na câmera o general Weber Portela. E aí todo mundo ficou assim, peraí. Enquanto, a parte que foi pior foi que os técnicos do TSE estavam explicando como fazer as contas. Ou seja, aquilo que eles falaram em documento, olha, vocês erraram em conta simples de estatística, assim, não é uma coisa que você precisa ser mais do que um aluno de 8ª série para saber, não. É coisa simples, vocês erraram. Estatística de porcentagem, por exemplo, 10% de 10% é quanto? É 1, porque 10% de 10%. Ou seja, coisa assim simples. Aí ele estava explicando didaticamente, como se estivesse explicando exatamente para um aluno de 8ª série, ou seja, qualquer pré-adolescente entenderia. E o babacão desligou a câmera. Aí, nisso, na reunião lá rolando e tal, entra a mãe do melhor amigo do Flávio Bolsonaro, a senadora Cátia Abreu, aí todo mundo olhando assim, que a Cátia Abreu estava no salão de beleza fazendo escova no cabelo. Então tava lá a Cátia Abreu com o cabelo cheio de coisa...
Se alguém já viu escova, sempre que a minha esposa ia fazer escova, eu vi. Então o cabelo ficava cheio de um monte de coisa, uns negócios prateados, tudo mais. Que geralmente quem faz escova também tá pintando, tudo mais. E ela tava lá, entrou desse jeito, no salão de beleza, na reunião, a Kátia abriu assim do celular dela, e todo mundo... Essa é a representante do Senado na reunião? Então o representante das Forças Armadas, que estão aí questionando a urna eletrônica, o cara desliga a câmera. Aí quando começa a parte que seria para ele entender como funciona, ele desliga a câmera e o microfone, ou seja, ele não está nem lá, não deve estar lá, deve ter saído da sala, não sabe, porque a pessoa que está prestando atenção, no mínimo, ela deixa a câmera ligada. A outra senadora está no salão de beleza, fazendo escova, não está escutando porcaria nenhuma, mudava, virava assim, então a reunião rolando aqui, a Kátia abriu assim, ó. É isso. E os pesquisadores lá falando uns com os outros, falando, claro, eles estavam fazendo a parte da reunião, a reunião não era uma reunião para o senhor general Heber Portela, era uma reunião entre eles, ele foi convidado, e aí os ministros ficaram assim, peraí, esse cara veio aqui realmente fazer um carnaval e tumultuar, é isso que ele quer, tumultuar. Por quê? Porque ele entra mudo, sai calado, a reunião foi muito cordial entre todo mundo, mas ficou claríssimo que se ele tivesse qualquer interesse em segurança das urnas eletrônicas, no mínimo ele faria alguma pergunta, ou ele ficaria lá, às vezes a pessoa não está falando nada, mas está assim, não, desligou a câmera e tudo mais. Então os ministros perceberam, e agora espera nos próximos dias, que o TSE vai dar outra pancada nos militares. Por quê? Porque da última vez em que os militares começaram a subir o tom, o ministro Edson Fachin falou, olha, quem cuida de eleição são as forças desarmadas, não são as forças armadas, vocês fiquem aí no seu lugar, e desconvidou os militares. Aí insistiram, imploraram praticamente, deixaram o general ir lá. O general foi lá e passou vergonha. Ok. Aí, o ministro da Justiça, Anderson Torres, Anderson Torres é um criminoso. Eu lembro quando o Ricardo Salles, aquele lá que ajudou muito a destruir a Amazônia, que tá sempre com os madeireiros, com os garimpeiros, que esse pessoal aí que matou o Bruno e o Dom Phillips e o Bruno Araújo, amigos do Ricardo Salles e do governo Bolsonaro, eles todos. Pois bem, eu lembro que quando o Ricardo Salles foi pego, a Polícia Federal pegou o Ricardo Salles, a primeira coisa que o Ricardo Salles fez foi correr para a sala do ministro da Justiça e se trancou lá com o Bolsonaro, ficaram 2 horas trancados. Quer dizer, o ministro da Justiça é cúmplice do Ricardo Salles, é um dos piores ministros da Justiça de todos. Aí ele emite uma nota para o TSE, dizendo que, olha, a Polícia Federal vai fazer auditoria nas urnas eletrônicas. Veja bem, a Polícia Federal sempre fez auditoria nas urnas eletrônicas. Sempre. Desde que as urnas existem. Aliás, desde antes das urnas existirem, a Polícia Federal, já exatamente por isso que as urnas começaram a ser utilizadas, porque teve auditoria de vários órgãos, inclusive da Polícia Federal. Só que aí eles disseram o seguinte, mas nós vamos fazer um software nosso, próprio, para fazer auditoria, ou seja, um software Bolsonaro, que eu já sei como é a programação do software. Não importa o que aconteça, ele vai falar que está errado. É isso, que ele vai querer tumultuar. Então o Bolsonaro agora ele vai por outra frente. As Forças Armadas passaram vergonha demais no caminho aí do golpismo, então agora é a vez da Polícia Federal, que está aparelhada pelo Bolsonaro e cuja credibilidade da Polícia Federal hoje é zero. Tanto é zero que quando a Polícia Federal falou que, olha, os assassinos do Bruno Araújo e do Dom Phillips, eles agiram sozinhos, não teve mandante, ninguém acreditou. Quer dizer, chegou a esse nível, que ninguém nem acredita no que fala a Polícia Federal, porque está completamente aparelhada, não toda, mas várias partes estão aparelhadas ao Bolsonaro, e outras partes, por exemplo, a parte da Polícia Federal que está investigando o Jair Renan, outras partes eles estão paralisando investigações, porque eles sabem que se eles começarem a chegar perto de crimes, os delegados são exonerados, ou são mudados de cargo, perde muito. Às vezes o cara regride 5, 6 anos na carreira só porque está investigando gente ligada ao Bolsonaro, ou só porque contrariou o governo. Então eles estão parando tudo e esperando mudar o governo para que eles tenham alguma autonomia novamente. Em outubro acaba essa desgraça toda, o Brasil volta a sorrir. Falou!